assim a palavra de Deus. Gênesis 27, versos 28. Meu filho, que Deus lhe dê. Eu vou acompanhar aqui. Minha Bíblia é um pouco bem atualizada, vamos acompanhar assim. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Mais um versículo. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Diga a glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa noite nós vamos navegar numa história. Uma história de bênção, de dor, de dúvida, de perseguição e daqui a pouco de cumprimento de promessa. Uma história também de amor. Amor que não foi favorecido, mas depois foi realizado. E eu quero falar da vida de um homem chamado Jacó. Jacó, em alguns estudos bíblicos, foi chamado de usurpador, de enganador, de mentiroso, de isso, de aquilo, mas estudando a palavra eu descobri que Jacó não foi nada disso. Jacó apenas obedeceu à voz da sua mãe para tomar a primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó era obediente. Fala a palavra de Deus que o irmão de Jacó era indisciplinado, era guloso, era aquele homem que por um prato de comida ele fazia qualquer coisa. Ele vendia até a mãe, o pai, o irmão. Ele fazia miséria por causa de um prato de comida. E Jacó então vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão Esaú vende. Preste bem atenção. Fala a palavra de Deus que nesse momento aqui, Isaac, filho de Abraão, Isaac foi abençoado pelo seu pai. Entenda o que é a bênção de Deus. Abraão abençoou o seu filho Isaac. Isaac agora estava para partir da terra e precisava abençoar o seu filho Jacó, ou Esaú, e Jacó tomou o lugar de Esaú. Isaac então faz uma bênção tão grande como nós acabamos de ler. E ele disse: meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas, e haja fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você, e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes, e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados aqueles que você abençoar ou que te abençoar. Uma bênção tal qual que todos nós gostaríamos de receber. Quem sabe neste momento, você que está aqui neste lugar, gostaria de ter essa bênção sobre a tua vida. Gostaria de viver essa mesma bênção. Porque quando um profeta, quando um homem falava, era Deus que, assinalava, Deus que marcava aquele momento em que aquela pessoa estava profetizando aquela bênção, era Deus ali puro presente. Então, aquela bênção seguia aquele filho, e aquele filho era abençoado aonde ele ia, aquele filho prosperava em todos os seus caminhos, porque a bênção que Abraão deu para Isaac vinha do Deus Pai Todo-Poderoso. Lembra quando Deus chamou Abraão e o abençoou? Eu vou fazer uma pergunta aqui: quem quer ser abençoado nessa noite, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem quer ser abençoado, levanta a mão e dá um glória a Deus. A bênção significava na vida daquela pessoa que os caminhos dele seriam caminhos fartos, que haveria de manar leite e mel na vida dele, que aquela pessoa estava embaixo de um guarda-chuva espiritual, e aonde aquela pessoa fosse, haveria de acontecer coisas grandes na vida daquela pessoa. A prosperidade,
Quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando somente do dinheiro, porque muitas vezes o dinheiro não falta, mas falta alegria. Muitas vezes o dinheiro está lá no banco, as contas estão cheias, mas há uma doença batendo a casa. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de todas as áreas da nossa vida. E essa bênção servia para isso. Preste muita atenção no que Deus está falando. Mas quando nós olhamos na Bíblia Sagrada e pensamos, mas agora nós vivemos um tempo diferente. Nós vivemos embaixo da bênção de Jesus Cristo. E aí eu quero dizer para a igreja que você está vivendo duplamente a bênção. Porque Abraão foi chamado pai da fé, mas depois de Abraão veio aquele que é maior do que ele, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, se Abraão abençoou, Jesus abençoa duplamente. Jesus faz coisas tremendas. E quando nós olhamos na palavra e olhamos para os dias de hoje, vemos filhos que ao sair da sua casa não diz nem para o papai e a mamãe onde vai. Muitos filhos deixam o papai e a mamãe chorando, às vezes na madrugada, com o celular na mão, com o WhatsApp na mão, com o Facebook na mão, e muitas famílias chorando porque não sabem aonde está o seu filho. Mas eu venho ensinar você, jovem, eu venho ensinar você, adulto, porque não é só o filho jovem, não. Tem muitos filhos adultos que abandonam seus pais, não querem saber porque dá trabalho, eu já não quero mais tomar conta daquele papai, daquela mamãe que está velhinho. Escuta o que a Bíblia diz para o meu dia e para o teu dia. Está escrito em Efésios 6, versículo 2 e versículo 3. Como diz as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E este é o primeiro mandamento que tem promessa. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo aqui na terra. Respeitar pai e mãe é bênção. Respeitar pai e mãe tem a mão de Deus sobre isso. E os filhos têm que entrar nessa atmosfera. Nós estamos falando de família. E família é isso. É viver embaixo das bênçãos de Deus. Jacó foi abençoado por Isaac. E as bênçãos que Jacó recebeu do seu pai Isaac foram bênçãos naturais, mas bênçãos materiais. E havia também uma bênção de política. Preste atenção vocês agora. Deus me traz isso agora. Porque quando Deus disse para Jacó, as nações te servirão. Deus estava falando de algo amplo. Deus estava falando de possuir também povos, de todos os povos, de todas as raças. Deus estava falando de algo que os nossos olhos talvez não consiga contemplar. E naquele momento essa promessa começou a ser cumprida. Sabe quem é que foi o primeiro cumpridor dessa promessa? Foi Davi. Davi foi rei e as nações serviam o rei Davi. Posteriormente, Salomão, filho de Davi, foi rei e as nações serviam a cidade de Jerusalém, ao povo de Israel. Então a bênção de Jacó começou a caminhar na vida dos descendentes da sua família, assim como Deus havia dito. E eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida que a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te alcança nessa noite. Levanta a tua mão se você quer ser alcançado por Deus. Te alcança nessa noite. Você vai prosperar à direita e à esquerda. Você vai possuir a terra, viver nela e depois vai morar nas mansões celestiais. Oh. Mas quando nós estamos falando de bênção, está tudo tão gostoso. Que coisa boa você é abençoado. Mas toda a bênção para chegar tem que haver outras coisas no meio. Esaú começou a perseguir Jacó. O irmão queria matar ele. O irmão queria acabar com a vida dele. O irmão comeu o prato de lentilha, trocou o direito e agora queria matar o irmão. E a Bíblia diz que Jacó então teve que sair daquele lugar. E obedecendo a voz de Isaac que disse: filho, procure uma esposa para ti lá no meio dos meus parentes, lá em outra cidade, ande. E então ele vai em rumo a uma cidade e encontra, por 3 dias andando, ele encontra Betel. Parou ali para descansar. Já estava chegando ao seu destino. E a Bíblia diz que quando Jacó descansa, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro aquela pedra. Lá não tinha travesseiro da NASA,
Lá não tinha colchões Ortobon, nem American Flex. Lá tinha o chão para deitar. E o seu travesseiro foi uma pedra. E Jacó, então, conturbado no seu espírito, com medo do irmão, saiu da sua casa, sem saber que rumo ia tomar. O sofrimento batendo no coração dele, a tristeza amargando no coração dele, precisando ser abençoado, e sabia que a bênção de Deus estava sobre ele. Mas naquele momento ele vivia aflição. Naquele momento ele não sabia como caminhar. Estava longe da mamãe que ele amava tanto. Estava longe dos amigos. Estava longe da sua tenda, da sua habitação, do seu papai. Descansando com a cabeça reclinada num travesseiro, que era uma pedra. E naquela noite Jacó sonhou um sonho. E ele viu como uma grande escada descia dos céus. E anjos subindo e descendo por aquela escada. E Deus então aparece em sonho a Jacó. E ele disse para Jacó: Jacó, tudo aquilo que o teu pai Isaac te abençoou, eu volto a dizer mais para ti. Tu serás tão grande, tão abençoado, tão próspero, tão fortalecido, e tu serás conhecido no mundo inteiro. E Jacó tomou posse daquela bênção, mas estava vivendo uma vida de miséria. Eu não sei como é que você está vivendo agora. Eu não sei se a tua vida hoje, nesse momento, é uma vida boa. Quem sabe você está aqui hoje, está me vendo pregar e diz: mas como? Jacó teve essa bênção e eu? Estou sofrendo. Estou passando por maus momentos. A minha vida parece que vai acabar. Essa doença, esse problema, esse mal, essa briga, essa divisão, essa contenda. Jacó naquele momento estava vivendo isso, e Deus vem e fala para ele: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Tem hora que a gente fala: meu Deus está falando que vai me abençoar, e cadê a minha bênção? Parece que ela não chega, parece que ela não chega, parece que ela não vem. Meu Deus, o Senhor está usando, o Senhor está falando através da Bíblia, o Senhor está falando por profeta, pai, e aquela causa não acontece, aquela situação não vem. Meu Deus, cadê a minha bênção? Jacó firmou o seu coração em Deus. E ele sabia que o Deus que ele servia era grande, e que aquele Deus agora se mostrava em sonho de novo, e repetia as mesmas bênçãos, e acrescentava algumas coisas mais ainda. E diz a palavra que Jacó, acreditando naquela promessa, acordou de manhã e chamou aquele lugar de Betel. E aqui Betel queria dizer: esta é a casa de Deus. Porque Jacó via Deus face a face, ou melhor, ouvia o Senhor falando com ele. Então ele pegou aquela pedra que serviu de travesseiro, ungiu ela com óleo e fez um voto ali para Deus: se Deus for comigo, se Deus me prosperar nos meus caminhos, se Deus fizer com que os meus dias sejam bons, se Deus fizer com que a minha vida seja boa, então eu darei ao Senhor de tudo que Ele me der a 10ª parte. Olha, ele fez um voto do dízimo. E a Bíblia diz que Jacó então saiu dali, e ele foi parar na casa de Labão. Agora escuta bem, Labão era um homem astuto. Era um homem, se fosse hoje, nós íamos dizer um bandido. Labão usou Jacó. Jacó trabalhou para Labão 7 anos, porque Jacó ficou apaixonado por Raquel. Ficou apaixonado por aquela moça. E quando foi se casar, ao invés de ser Raquel, ele deu a filha Leia. Enganou Jacó. E Jacó então, apaixonado, morrendo de amor por aquela moça, disse: eu vou trabalhar mais 7 anos, mas o Senhor vai me dar ela como esposa. 14 anos de sofrimento. Escuta aqui. 14 anos de luta, embaixo de uma promessa. Havia uma promessa sobre ele. 14 anos.
embaixo daquela promessa, lembrando daquilo que Deus havia lhe prometido. Mas ele estava fazendo a parte dele, ele precisava passar por aquilo. Tem coisas que nós precisamos passar, tem coisas que Deus vai permitir que nós passemos, sabe para quê? Porque a glória vai ser de Deus. Tem coisas que é necessário passar para que nós entendamos que quando Deus fizer lá no final, foi Ele que fez, não foi o homem. E a Bíblia diz que então chegava o momento, Jacó já estava completo, chegava o momento dele retornar para a casa dele. E ele disse para Labão: chega agora eu vou voltar para minha família. E diz a Bíblia que Jacó pediu para Labão: eu vou voltar para minha família. E aquele homem disse: não, fica comigo, trabalha para mim, pede o preço. E ele disse: eu não quero nada de ti, mas uma coisa eu quero todas as ovelhas que eu vou trabalhar e vou cuidar. As ovelhas malhadas, as ovelhas salpicadas. Fala comigo: ovelha malhada, ovelha salpicada. Esse vai ser o meu salário. Esse vai ser o meu salário. Ovelhas que criavam listadas, manchadas e malhadas. Labão acordou no outro dia, tinha um grande rebanho de ovelhas, bodes, cabritos, malhados, salpicados. Sabe o que ele fez? Ele foi lá com os filhos dele, pegou todo esse rebanho e levou 3 dias de viagem. E largou só os brancos, a ovelha e o ovelho, é o ovelho que fala? Ali, de uma cor só. Jacó não se indignou. Jacó não blasfemou contra Deus. Jacó usou a fé. Ele sabia que ele estava embaixo da proteção de Deus. Ele sabia que algo grande tinha para cumprir na vida dele. É esse o maior problema do povo de Deus. Porque eu estou falando com o povo de Deus. Quando a bênção está para acontecer, nós criamos confusão. Quando um problema surge, nós não queremos mais ficar embaixo daquela bênção. A bênção está para acontecer e nós recuamos. Quantas pessoas que saem da presença do Pai, quantas pessoas que deixam de servir a Deus e tomam os seus próprios caminhos. Jacó não, ele poderia xingar Labão, ele poderia falar coisas terríveis para Labão, mas Jacó fez uma coisa: e eu vou trabalhar mais um pouco, não importa o tempo que eu vou trabalhar, mas Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na minha vida. Se esforce, tem de bom ânimo. Então ele teve uma ideia. É a coisa mais doida que ninguém explica até hoje. Pega lá esses galinhos aqui. Vem cá, 2 homens. Vem cá, mais 2 homens, por favor. Jacó também não estudou zootecnia, que é um estudo que lida com os animais. Jacó não era psicólogo. Jacó não era nada, não tinha estudo, não tinha nada. E ninguém vai explicar isso. E ele pega, vai ali, desce ali na outra escada, vocês 3. Cuidado para não cair. Pode descer mais um degrau. Fica aí. Ele pega esses 3 galhos. Vai lá perto do coxo, onde o gado liso, sem mancha, sem lista, sem nada, vinha beber água todo dia. E Jacó enfia os galinhos ali. E quando o gado vinha beber, eles se encontravam ali e ali se acasalavam. E quando aquele gado se acasalava, então os bebês dentro do gado, ao nascer, nasciam manchados, nasciam malhados e nasciam listados. Explica isso. Homens dessa terra procuraram explicação para isso. Como é que pode um negócio desse? Pessoas que até hoje não conseguiram explicar, e muito menos eu. Colocava os galhos ali, e no momento do acasalamento, os bebezinhos animais
eles nasciam exatamente como Jacó profetizava através dos gados. Mas quando Jacó colocava essas varinhas em frente, o gado estava ali bebendo, procriando. Jacó estava fazendo uma coisa. Ele estava reafirmando dentro dele mesmo. Ele estava confirmando no coração dele que ele acreditava nas promessas do Deus vivo e todo-poderoso. Ele acreditava que o gado que seria dele seria malhado, seria listrado, seria manchado. Então ele toma uma atitude dessa, uma atitude de fé. Não tinha nada a ver as varas que estavam ali descascadas, mas o que tinha a ver era o coração de Jacó confirmando com Deus. O que tinha a ver era a fé que estava em Jacó, e Deus se agrada de homem e de mulher de fé. Está faltando homens e mulheres riscar a vara por aí. Obrigada, queridos. Está faltando. Por favor, pode voltar. Eles ficaram bonitos com essas varas, não, gente? Está faltando homens e mulheres de Deus exercer a fé. Quem sabe, muitas pessoas daquela época quiseram imitar Jacó. Eu vou lá, vou colocar também a minha varinha para ver se o meu gado nasce desse jeito, quiserem imitar sem Deus. Quiseram imitar sem a fé em Deus, apenas como homem, ser humano, natural, normal. E não deu resultado. Sabe por que não deu resultado? Porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, 28. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem particularidade com aqueles que são deles. Deus tem comunhão com aqueles que o reconhecem como Senhor. Deus tem um particular com aqueles que confiam em Deus, que são servos de Deus, que vivem na presença de Deus. Você pode profetizar e vai vir, você pode declarar e vai vir. As bênçãos de Deus estão sobre a tua vida. E se você é povo de Deus, levanta a mão aí para receber aquilo que Deus preparou. Jacó descascou a varinha, você vai descascar o quê, querido? Muitas vezes nós temos que descascar o nosso coração diante de Deus. Coração cheio de casca. Coração escuro. Coração fechado. Tem hora que nós precisamos arrancar as cascas do coração para receber tudo que Deus preparou. Tem hora que nós precisamos entrar em comunhão, ser humilde. Porque com Deus é assim, Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade superior sobre todas as coisas. Então com Ele, eu não entro falando assim, olha aí, ó cara. Eu não gosto nem de música que fala você para Ele. Eu acho uma falta de respeito com Deus. Ele é chamado de Senhor, Senhor dos senhores, Deus Altíssimo. Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele tem poder para trazer as bênçãos na tua vida, seja em qual situação que for. Ele tem poder de bênção. Ele tem autoridade para te fazer um portador de bênção. Ser um portador de milagre. Descasque as varas. Coloque a tua fé em ação, querido. Coloque a tua fé viva em Deus. Tem pessoas que dizem, pastor, eu vou fazer uma casa aqui no papel. E eu vou profetizar. Até Deus me dar casa. E Deus está dando casa aí, viu? Sim. É fé? É pela fé que nós agimos. É pela fé que se vence. Vençam. É pela fé. É pela fé que nós alcançamos o alvo. E nós devemos ter fé. Nós devemos ter os nossos alvos. Nós devemos ser como Jacó. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor ser comigo, eu te darei o dízimo de tudo que vier nas minhas mãos, Senhor. Não importa se o que vir é muito grande, Pai. Amém, porque eu quero dar mais. Se o Senhor for comigo, Senhor, eu vou abençoar a tua casa, eu vou construir o sítio. Se o Senhor for comigo, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o Senhor nessa noite diz para você, tome uma atitude de fé ainda hoje. Jacó reagiu, agiu, e Deus reagiu a favor dele.
Tome uma atitude de fé ainda nessa noite, porque as bênçãos de Deus, as bênçãos do Todo-Poderoso, as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó, através de nosso Senhor Jesus Cristo, está sobre as nossas vidas, está descendo como orvalho aqui dentro. E muitas vezes nós ficamos paralisados, queremos a bênção de Deus, mas não temos coragem de nos levantar, não temos coragem de fazer como Jacó fez. Senhor, se tu me deres, eu te darei a 10ª parte de tudo. Não temos coragem de nos levantar. Deus quer abençoar, Deus quer te prosperar, queridos. Deus não é a favor da miséria, não. Miséria não é com Deus, nada disso é com Deus. Deus tem coisas grandes para fazer. É preciso descascar as varinhas da fé. É preciso descascar as varinhas da fé. É preciso colocar em prática aquilo que Deus tem ensinado. É preciso se levantar com força, com unção, com poder. É preciso. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver como Deus vai mudar essa situação. Você vai ver o que Deus vai entregar na tua mão. Se você crer, levanta essa mão aí. Essa mão bendita que Deus te deu. Levanta ela aí e diga: eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida. E eu quero nessa noite profetizar, Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor, a mesma bênção que Isaac gerou no mundo espiritual e no mundo físico e lançou sobre Jacó. Pai, eu profetizo agora que o Senhor Deus dê a eles o orvalho dos céus, que o campo dele produza, tenham boas colheitas, o trabalho deles prospere, que as portas se abrem, Pai, que haja fartura na vida deles, na casa deles, Papai. Eu profetizo, Senhor, que eles, Senhor, dominarão as nações, Pai, ensinando o teu nome santo, Pai. Que o lar deles, ó Pai, que os filhos, a família, os parentes, Pai, vão parar para ouvi-los, ó Deus, e para ser abençoados por Ti, Pai. Que os descendentes deles, Pai, os irmãos, os filhos, netos, bisnetos, que os descendentes deles, Pai, vão parar para ouvi-los, Senhor, e que a palavra que sair da boca deles, ó Deus, será a palavra de bênção, Senhor. Ó Deus poderoso, vão se converter a Jesus Cristo, Pai. Que as famílias vão se voltar para Jesus, Pai, para receber a salvação, Senhor. Deus, eu profetizo, Senhor, que haverá, Senhor, abundância no lar deles, Pai. E que quando eles abrirem a boca para falar em Teu nome, Pai, ou para Te pedir algo, Senhor, que o Senhor os ouvirá, Pai, e trará respostas dos céus, Pai. Eu profetizo, Pai, um campo grande se abrindo, Pai. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que as Tuas bênçãos seguirão como seguiu Abraão, como seguiu Isaac e Jacó, e através de nosso Senhor nós recebemos agora, Pai. Eu profetizo, Pai, Senhor, que este povo não será enganado, Senhor, mas que este povo, Senhor, viverá o melhor dessa terra, Pai. Viverá o melhor, Pai. Terá saúde, Deus, vida e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Traga paz sobre eles, Pai. Traga alegria, Pai. Prospere este povo, Pai. Abençoe, Senhor. Livra dos inimigos, ó Deus, que são tantos, Senhor. Livra, Deus. Coloca escudo em volta deles, ó Pai. Que nenhuma palavra do mal vai prosperar na vida deles, Pai. Senhor, que nenhum olhar contrário, nenhuma inveja, Senhor. Nada, Deus. Nada, Deus. Ó Deus, um escudo poderoso, Pai, que nada vai poder atravessar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Prospera o Teu povo, abençoa, dá saúde, dá graça, dá alegria. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com Ele. Jesus está aqui para curar, para libertar, para abençoar,
para tirar a tristeza, a dor da alma. Jesus está aqui para sarar as feridas. Quantas feridas que foram feitas por tantos problemas. Jesus está aqui. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte entrou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.